Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Brasil por 2-1 sobre a Colômbia, num jogo emocionante com emoção até o final. Nós tivemos um Brasil que começa muito bem a partida, um Brasil que logo nos primeiros minutos, após uma grande jogada do Rafinha, o Rafinha que vem se destacando bastante no Barcelona, ele realmente vem jogando bastante bem. Ele acha um passe espetacular para o Vini Júnior e o Vini Júnior vai direto para a área. E ao tentar fazer a jogada, ele acaba sofrendo um pênalti. Então o Brasil começa muito bem, começa com um pênalti a seu favor e começa com o Rafinha convertendo esse pênalti. Então um cenário extremamente favorável para o Brasil. Um Brasil que parecia que ia jogar fácil, parecia que iria dominar e parecia que teria uma vitória relativamente confortável. Mas não foi o que aconteceu. A seleção, apesar do bom começo, começou a cair nos velhos hábitos que ele tem com o Dorival. A falta de criatividade, a falta de meio de campo, uma seleção que parece lenta nas tomadas de decisões, uma seleção que não consegue imprimir um bom ritmo de jogo e nisso, obviamente, a Colômbia, sentindo que o Brasil não está conseguindo desempenhar o seu melhor futebol, começa a equilibrar o jogo. Começa a atacar mais o Brasil, começa a ter mais oportunidades e numa dessas oportunidades o Luiz Dias consegue o gol de empate. Luiz Dias, que é um grande jogador, realmente um centroavante muito competente e que também tem um grande histórico contra o Brasil. Ele é um jogador que sempre vem marcando gols aí contra o Brasil, inclusive no jogo de ida das eliminatórias ele fez os 2 gols da seleção colombiana sobre o Brasil, então é um jogador que vem criando aí muitas dificuldades para a seleção brasileira. E após o empate, fica mais evidente ainda o quão difícil vai ser a vida da seleção brasileira, porque o Brasil parece não reagir, não consegue fazer absolutamente nada, não consegue criar problemas para a seleção colombiana, e é algo também impressionante na minha visão, porque se nós analisarmos na teoria, se nós analisarmos os elencos, a seleção brasileira tem jogadores espetaculares. Tem o Vini Júnior, tem o Rafinha, tem o Rodrigo. Então são jogadores totalmente destacados nas suas equipes. E é inacreditável como que o técnico Dorival não consegue fazer esses jogadores renderem juntos. Então, na minha visão, não falta material para trabalhar. O Brasil realmente tem muita qualidade técnica, tem jogadores com grande potencial, tem jogadores que vêm se firmando aí nos maiores times da Europa, jogadores que são extremamente vencedores, que jogam muito bem. A gente vê todo fim de semana os jogos, vê eles desempenhando muito bem e fica muito impressionado de forma negativa deles não conseguirem render o mesmo na seleção brasileira. Nisso nós partimos para o segundo tempo, né? A Colômbia, creio eu, que estava até satisfeita com o empate, né? A julgar pelas reposições um pouco mais demoradas, a cadência no jogo. E também no segundo tempo nós tivemos o que na minha visão foi o lance mais preocupante da partida, que foi um choque de cabeça entre o goleiro Alisson e o zagueiro Sanches da Colômbia. Realmente o zagueiro da Colômbia ele ficou desacordado aí por algum tempo, o Alisson também ficou bastante mal. Eu vi um momento em que ele se agachava, né? Ele se abaixava para tentar recuperar o ar, recuperar até um pouco da consciência, né? Então acabou que os dois jogadores preocuparam muito as comissões técnicas, né? Os médicos tiveram que intervir, entrar no campo para tentar fazer o tratamento e os dois acabaram sendo substituídos. Por sorte, aparentemente nada de mais grave aconteceu e os dois estão bem e provavelmente estarão aptos para jogar a próxima partida. O jogo continua e o Brasil tenta mais na base do desespero, né? O Brasil começa a tentar e como o acréscimo é muito grande, né? Por conta desse choque de cabeça que nós tivemos também um acréscimo de 10 minutos, né? E nesses acréscimos o Brasil começa a criar as oportunidades, mas eu não analiso como são situações mais fortuitas realmente, não são
coisas de um esquema tático organizado, não são coisas planejadas, são mais coisas que a gente vê que são feitas na base do abafa mesmo, na base da vontade, na base da tentativa. Então, mesmo o Brasil aumentando o seu volume de jogo, eu ainda não digo que foi graças à atuação do treinador. Na minha visão, foi muito mais uma questão de circunstância de jogo, né? Do Brasil estar em casa correndo atrás do resultado para garantir a vitória. E nisso o Brasil quase consegue fazer o gol, primeiramente com o Guilherme Arana, né? Ele tem uma chance onde ele cabeceia e acaba até se chocando contra a trave. É um lance que poderia ter surtido esse segundo gol do Brasil e o gol da vitória, mas não aconteceu. Nesse momento eu já não acreditava mais que o Brasil conseguiria sair com a vitória. Porém, como a gente tem um jogador extremamente diferenciado, né? Tem o melhor do mundo, é um jogador realmente de uma categoria extrema, que ele só precisa de uma jogada para poder fazer acontecer um lance inesperado, e foi realmente o que ele fez, que é o Vini Júnior. Realmente ele jogou um lance espetacular, ele chuta a bola acaba desviando na zaga da Colômbia e entra. Então, realmente, quando você tem uma individualidade, quando você tem um jogador extremamente qualificado, um jogador realmente que vem se mostrando ano após ano como um jogador que vai se firmar como o melhor do mundo, então isso te facilita bastante. Apesar da Colômbia ter um bom time, falta a Colômbia ainda um craque do estilo do Vini Júnior, que possa realmente ser decisivo. Então o Brasil leva essa vantagem de ter mais qualidade e de ter jogadores que numa jogada individual conseguem definir uma partida, como aconteceu hoje com o Vini Júnior. O Brasil, apesar de não ter jogado bem, o Brasil, apesar de ter deixado bastante a desejar, de não ter conseguido se impor a um time que era tecnicamente inferior, mas ainda assim o resultado, se a gente analisar friamente, é um resultado excelente. E com ele o Brasil chega aos 21 pontos, temporariamente, pelo menos até a partida de amanhã, é o segundo colocado. Então, realmente é uma vitória que coloca o Brasil muito mais próximo de uma classificação até antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Porém, em termos de futebol, é necessário que se haja reformulações extremas, é necessário que se modifique bastante coisa. Então, o Brasil tem bastante o que repensar, bastante o que rever, porque apesar da vitória, o jogo de hoje deixou bastante a desejar para o torcedor brasileiro. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.